Olá, tudo jóia? Tudo beleza? Vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos, com resumos orientativos sobre as aulas do nosso treinamento sobre interpretação da norma da IATF 16949 na versão 2016. Você que está assistindo esse vídeo aí pelo YouTube e está acompanhando essa sequência de vídeos aí, eu agradeço aí a sua participação e não deixe aí, se tiver a oportunidade também, de acessar o nosso curso completo de interpretação da norma IATF 16949, que você vai encontrar aí o link na descrição deste vídeo. Já você que já está dentro do curso, fazendo o curso, eu parabenizo você por ter finalizado mais uma aula e deixo um recado aqui. Não deixe de assistir às aulas, não fique só no resumo orientativo. A intenção desse vídeo, de fato, é fazer um apanhado geral do que foi discutido durante a aula. E na aula existem detalhes super importantes sobre os requisitos, sobre as explicações que a própria norma dá, os detalhes da norma que agregam muito valor e são de extrema importância para você que tem interesse em se aprimorar e elevar a sua competência na aplicação da norma IATF 16949. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre alguns pontos importantes desta aula. Vamos falar um pouco sobre o escopo da norma, sobre a meta da IATF 16949. Vamos revisar aqui e falar sobre a estrutura da norma em relação ao ciclo PDCA, a abordagem de processos e também a mentalidade de riscos. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o escopo e primeiro entendendo o que seria um escopo. O escopo de uma norma é o que determina os limites de aplicação dessa norma. A gente tem diversas normas de sistemas de gestão para diversos temas. Dentro de uma organização, de uma empresa, uma empresa é um sistema complexo, é um ambiente complexo que tem diversas áreas, diversas metas, diversos objetivos, diversos prismas para a gente enxergar o funcionamento desta organização. E uma norma desse sistema de gestão da qualidade, e aqui lembrando que a IATF 16949 ela trabalha em conjunto com a ISO 9001, uma norma desse sistema de gestão da qualidade ela tem por objetivo, por escopo, por limitação da sua atuação, o que concerne a satisfação do cliente, o que concerne em fornecer, entregar produtos e serviços que vão ao encontro dos requisitos do cliente e o que o cliente espera desta organização. É evidente que a organização é muito mais complexa do que isso. É evidente que uma organização que não está alcançando lucro, não está garantindo, conquistando novos clientes, não está enxergando o que o mercado precisa desta organização, desta empresa, ela provavelmente em um curto espaço de tempo ela vai passar por dificuldades. E a norma tem esse objetivo de auxiliar as empresas a enxergar através dos seus requisitos, determinar rotinas e sistemáticas para estruturar um sistema de gestão para que essa organização consiga satisfazer o cliente, consiga prover, entregar produtos e serviços que vão atender aos requisitos do cliente. Então, o principal objetivo de uma norma de sistema de gestão da qualidade é a satisfação do cliente. É para isso que a norma existe. Dentro das próprias normas, a partir de 2015, que foi lançada a nova estrutura conforme o anexo SL, que hoje é aplicado em todas as normas de sistema de gestão, a gente tem uma parte da norma, que é a seção 4, que a gente vai ver logo a seguinte na próxima aula, que fala do contexto da organização e também tem as partes interessadas, que a organização precisa trabalhar para atender os requisitos das partes interessadas
em caso de um sistema de gestão da qualidade, adicionalmente aos requisitos para atendimento à satisfação do cliente. Mas o foco principal de uma norma desse sistema de gestão da qualidade é a satisfação do cliente. E por que isso é importante? Porque a gente tem que ter isso em mente. Porque, conforme eu comentei anteriormente, no vídeo anterior, e com certeza na aula anterior, né, que você acabou de passar, a norma ela é um apanhado de boas práticas. E os requisitos de uma norma de gestão da qualidade, de sistema de gestão da qualidade, são boas práticas para a gente alcançar a satisfação do cliente. Então, pense nisso. A cada requisito que você for analisar dentro de uma norma de sistema de gestão da qualidade, você tem que ter em mente que esse requisito tem que ser aplicado para que você consiga, dentro da sua organização, implementar esse requisito conforme a cultura e a estrutura da sua organização, e o resultado da aplicação desse requisito tem que ser a satisfação do cliente. O cliente vai estar em primeiro lugar e você não pode esquecer que, para isso, você não pode deixar de atender às necessidades e expectativas das partes interessadas, que a gente vai ver na aula seguinte, que é a situação do quê? Quem são as partes interessadas? Como que a direção, né, os sócios da organização estão alcançando os objetivos, colaboradores, funcionários, né, fornecedores, sociedade, etc. A gente vai ver isso mais adiante. E falando da meta da IATF 16949, né, pensando que o escopo da IATF está muito alinhado com o escopo da 9001, né, são normas irmãs, podemos dizer assim, e a IATF deve ser utilizada em conjunto com a ISO 9001, e pensando que a IATF é uma norma para a indústria de manufatura de produtos automotivos. Então, sempre que você estiver olhando para a IATF, pense sempre que você está lendo um requisito e você vai aplicar esse requisito dentro de uma indústria fabricante de peças automotivas, seja essa indústria, né, esteja essa indústria em qual camada for, né, da cadeia de fornecimento, seja um Tier 1, um Tier 2 e assim sucessivamente. Essa é a estrutura da IATF. E a IATF traz algo muito legal, que eu entendo que é muito importante a gente estar alinhado com isso, que é a meta. Que a IATF diz exatamente o seguinte: a meta desta norma automotiva é o desenvolvimento de um sistema de gestão da qualidade que proporcione a melhoria contínua, enfatizando a prevenção de defeitos e a redução da variação e desperdício na cadeia de fornecimento. Então aqui fica um toque, aqui, um insight para você. Todos os requisitos têm que trabalhar para a melhoria contínua, a prevenção de defeitos e a redução da variação do processo, e, por consequência, a redução da variação dos produtos, para que o cliente final aqui, a montadora, que é a dona da norma, ela receba um produto com a qualidade que ela espera, que ela almeja, para que a sua linha de produção trabalhe. Legal, vamos seguindo aqui sobre a conceituação da norma, né? A gente falou agora pouco sobre a meta e o escopo da norma, para que a norma serve, e agora vamos seguindo aqui sobre a estrutura da norma. Todas as normas de sistemas de gestão, inclusive a IATF 16949 e a ISO 9001, elas seguem a estrutura do ciclo PDCA: planejar, fazer, verificar e agir. Então, as seções da norma, onde os requisitos estão organizados, elas seguem essa estrutura. Como é que funciona essa estrutura? Em geral, dos requisitos, que são aqueles requisitos que a gente precisa implementar dentro da organização, a seção 4, a seção 5, a seção 6 e a seção 7 estão dentro do P, do planejar. Então, são requisitos de planejamento. Como a organização está se planejando para estruturar o seu sistema de gestão. A seção 4, o contexto da organização. A organização, a empresa, ela está se definindo.
qual que é o seu direcionamento estratégico, a quem que ela deve atender e como vai ser a estrutura do seu sistema de gestão, inclusive a definição dos processos. A seção 5 é a seção da liderança, é como a organização vai liderar, quem que vai liderar. E aí conta bastante a liderança da alta direção, que é a alta direção que é a responsável pelo sistema de gestão, ou seja, tudo que acontece dentro de uma organização acontece porque a estratégia foi definida lá na seção 4 e a alta direção vai liderar. Ela vai dar os recursos, ela vai dar o exemplo, ela vai responder pelos resultados e também vai definir as responsabilidades e autoridades, vai determinar a política da organização, a política da qualidade. Tudo isso a gente vai ver na seção 6. Na seção 5. Na seção 6, a gente vai falar sobre o planejamento, como a organização se planeja para estruturar seu sistema de gestão, com base na sua estratégia, com base nos seus processos, quais são os riscos que existem em atendimento aos requisitos, quais são os riscos que existem nas operações da organização, os riscos estratégicos, os riscos táticos, os riscos operacionais. Vamos identificar esses riscos, vamos definir ações para lidar com esses riscos, trabalhar e reduzir esses riscos para que o sistema de gestão da qualidade funcione. Na seção 7, a gente vai tratar sobre o suporte, sobre o apoio, sobre os recursos que a organização precisa para conseguir operar seu sistema de gestão. Sejam recursos financeiros, recursos de infraestrutura, recurso de pessoa, recurso de competência, recurso de meios de medição e controle, recursos de informação documentada, todos os recursos que a organização precisa. E aí a gente vai para o D do PDCA, que é a seção 8, que é a operação, como a organização opera, como a organização trabalha, como é que ela realiza o que foi planejado nas sessões anteriores. Então aqui vai desde como ela estrutura, pensando aqui na IATF, que é uma norma de indústria, como ela planejou e estruturou a operação do seu processo, digamos o chão de fábrica da sua operação, como ela se relaciona com o cliente, como que ela entende os requisitos do cliente, como que ela realiza e conclui, digamos assim, um processo comercial de vendas, como é que ela entende o que o cliente quer e como é que ela analisa isso e como é que ela conclui isso para depois desenvolver o produto e processo, depois garantir a gestão dos seus fornecedores que vão entregar produto e matéria-prima para que ela possa produzir, realizar a operação, controlar o produto e também, por consequência, controlar o produto não conforme. A seção 8 é toda de operação e é a seção mais longa da IATF 16949. Depois a gente vai para o C, que é o verificar. A gente vai avaliar os resultados do sistema de gestão, como é que o sistema de gestão está se comportando. Vamos avaliar o principal indicador do sistema de gestão da qualidade, que é a satisfação do cliente. A norma tem requisitos para avaliação da satisfação do cliente e demais outros indicadores de processo que a gente vai ter que avaliar. Cada processo tem que ter os seus indicadores para a gente medir se os processos estão caminhando para o objetivo, a auditoria interna e a análise crítica da direção, onde ela avalia todos os resultados e define as ações, define os rumos, o que ela vai fazer, qual que é a saída da análise crítica, que a direção vai decidir sobre o resultado. E por fim, vamos para o A do PDCA, que é o agir, que são as ações, tanto ações corretivas como ações de melhoria. E por fim, vamos para o A do PDCA, que é o agir, que são as ações, tanto as ações de correção quanto as ações de melhoria. Seja essa correção do produto não conforme, correção dos rumos dos indicadores ou as melhorias, o que já está bom no sistema de gestão, o que já funciona no sistema de gestão, que precisamos ter ações para isso. Então a seção 10, que é a seção do agir, tem esse objetivo, que é a gente avaliar o resultado que a gente verificou na seção 9
e com base nesses resultados, sejam resultados de indicadores, sejam resultados de produtos não conformes dentro do processo, ou até mesmo de possíveis reclamações de clientes, a organização iniciar um processo de ação corretiva e solução dos problemas. Esse é o caminho, esse é o objetivo da sessão. Vamos falar sobre a abordagem de processo, que é um ponto fundamental para um sistema de gestão. Para que um sistema de gestão entregue resultado, é de suma importância que a organização determine quais são os processos de gestão desta organização. E processo não é departamento. Lembrando que desde a versão 2000 da ISO 9001, a abordagem de processo ela é um requisito, é um conceito que a organização tem que aplicar para implementar um sistema de gestão. Então, uma organização que implementa um sistema de gestão, a primeira coisa que ela tem que fazer é determinar os processos do sistema de gestão e não esquecer que processo não é departamento. Dentro de um processo, a gente pode ter vários departamentos. O mesmo departamento, o mesmo setor, pode fazer parte de diversos processos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer para que o nosso sistema de gestão funcione. Pensando que uma organização, uma empresa é um processo que recebe entradas, necessidades do cliente, necessidades da parte interessada, produtos, materiais, realiza o processamento disso e entrega as saídas desejadas, que são o produto conforme requisito, a satisfação da alta direção, o lucro, o requisito atendido, entre outras saídas que a organização pode e deve entregar. E para realizar esta operação, essa transformação ou processamento dessa entrada e saída, dentro da organização ela vai definir os seus processos de gestão. O seu processo de gestão vai desde gerir o negócio, que onde está lá a alta direção, onde pode estar a alta direção, desde vender, atender o cliente, desenvolver produto e processo, produzir, comprar, entregar, gerir as pessoas, gerir a infraestrutura, entre outros processos que a organização pode definir, e dentro de cada processo, geralmente existem funções, departamentos diferentes dentro de cada processo. Então é de suma importância que a organização defina isso, e a definição correta dos processos vai lhe ajudar a atribuir os requisitos normativos dentro de cada processo. Lembrando que requisito é boa prática, e se você definir os processos e saber qual requisito você vai colocar dentro de cada processo, você vai saber direcionar esse processo. A organização vai conseguir direcionar esse processo para a boa prática que ela precisa realizar para conseguir agregar valor ao sistema de gestão, entregar o resultado que o sistema de gestão precisa e busca. E por fim, vamos falar sobre a mentalidade de risco. A mentalidade de risco sempre esteve presente nas normas de sistemas de gestão da qualidade, mas de forma implícita, porque as normas são uma grande ferramenta de risco, devido ao fato de que os requisitos das normas já são boas práticas que foram avaliadas, testadas, e a aplicação destes requisitos reduz o risco da organização. Quando uma norma diz que você deve reter uma informação documentada sobre uma operação, sobre uma atividade, por exemplo, ela já está concluindo, te indicando que se você não tiver isso, se você não tiver uma informação documentada orientando como fazer essa atividade, você pode incorrer em falha. Então isso já é uma análise de risco, uma mentalidade de risco antecipada dentro da própria norma. E também as ações preventivas que a gente sempre teve nas normas de sistemas de gestão. Primeira coisa, vamos pensar que risco é o efeito da incerteza sobre o resultado esperado. Então, a primeira coisa que você deve saber
é qual que é o resultado que eu quero alcançar? Qual que é o resultado estratégico que a minha organização precisa alcançar? Qual que é a estratégia da organização? Então a empresa, através da sua alta direção, o seu corpo diretivo, as lideranças da organização vão definir a estratégia do negócio. E definir uma estratégia significa que a gente tem algo a alcançar, um objetivo a ser alcançado, um direcionamento a realizar. Então a gente sabe qual que é o resultado, a organização sabe qual que é o resultado que ela almeja alcançar e vai identificar quais são as incertezas que ela tem nesse caminho. O efeito destas incertezas é o que a gente chama de risco e a gente precisa se antecipar ao risco. Quão mais profundamente for possível. Vamos avaliar esse risco, o grau desse risco e determinar ações para reduzir o risco dessa estratégia. O mesmo cabe para os processos do sistema de gestão. Você definiu quais são os processos, quais são os processos que o sistema de gestão precisa para alcançar os seus resultados. Cada processo tem o seu resultado a ser alcançado, porque eles trabalham de forma conjunta, como várias engrenagens trabalhando, direcionando a organização para o seu resultado. Então, cada processo tem o resultado a ser atingido e a organização precisa analisar esses processos. Quais são as incertezas dentro desse processo que podem levar a um risco, o risco de não atingir os resultados que a organização está pensando para aquele processo. Dentro desses processos, a gente tem as atividades operacionais desses processos também, que a gente precisa também trabalhar para entender quais são os objetivos, quais são os resultados esperados e também identificar as incertezas para reduzir os riscos. Então, a mentalidade de risco é algo super importante dentro das normas. As organizações precisam pensar com foco no risco, lembrando que o grande objetivo de uma norma de sistema de gestão da qualidade é a satisfação do cliente. Os processos trabalham para alcançar a satisfação do cliente e os resultados do negócio. Então, para a gente conseguir fazer isso de forma consistente, a gente precisa se antecipar, enxergar quais são as nossas fragilidades, quais são as incertezas, identificar qual que é a causa disso e definir ações para reduzir essa fragilidade, essa incerteza e reduzir a possibilidade do risco, reduzir esse risco, reduzir a chance de dar errado, reduzir a chance de não chegar onde a gente espera. É de suma importância a organização pensar em risco. Mais adiante, lá na seção 6, existem diversos requisitos que vão tratar sobre ações para abordar riscos e oportunidades. E a gente vai detalhar isso um pouco mais, vai detalhar isso mais, na verdade, seja dentro da própria aula que a gente fala da seção 6, seja no vídeo do resumo orientativo.